Você já se perguntou o que Jesus ensinou sobre o discipulado? Fique conosco, pois hoje vamos buscar entender o que significa seguir Jesus verdadeiramente e qual é o custo do discipulado. Vamos orar para iniciar a nossa lição. Senhor Deus, agradecemos, Pai, mais uma vez por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre o verdadeiro custo de ser um discípulo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos dê sabedoria para compreender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o Alan Robson e estamos na lição 7, que tem como título Ensinando Discípulos, parte 1. O verso para memorizar está em Marcos capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto, e o tema de hoje, o custo do discipulado. Nós começamos com a seguinte pergunta: o que Jesus ensinou sobre o custo de segui-lo? A resposta nós vamos encontrar em Marcos capítulo 8, verso 31 a 38. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitado. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Verso 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora Jesus bateu a real para os discípulos. Agora eles estavam literalmente diante de uma bifurcação na estrada. A lição diz que os discípulos chegaram a um ponto crucial na sua relação com Jesus. Eles agora sabiam que ele era o Messias. O leitor de Marcos sabe disso desde o início do livro, veja Marcos 1, verso 1. E, portanto, tem uma vantagem sobre os discípulos que, às vezes, demoravam bastante para compreender verdades espirituais. Quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, ele disse que os faria pescadores de gente, veja Marcos 1, verso 17. Mas não mencionou os problemas. Agora que eles sabiam quem era Jesus, Jesus revelou o objetivo de sua missão, que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. Foi uma notícia chocante. Pedro, que havia acabado de confessar que Jesus era o Messias, chamou-o de lado e o repreendeu por dizer essas coisas. Tudo isso tinha sido contado em discurso indireto, mas agora Marcos relata as palavras de Jesus que devem ter doído nos ouvidos de Pedro, pois Cristo o chamou de Satanás e lhe disse que saísse do seu caminho, uma vez que esses pensamentos não estavam de acordo com a vontade de Deus. As palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estavam em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido.
nem com a lição de sacrifício que Jesus viera ensinar com seu exemplo. O desejado de todas as nações, página 331. Os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele: tomar a cruz e segui-lo. A crucifixão era o método de execução mais cruel, humilhante e intimidante praticada pelos romanos. Todos queriam evitar a cruz. Então, por que alguém iria querer tomar a cruz como símbolo de sua devoção a Cristo? Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário de 28 de outubro de 1949, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Quanta sabedoria nesta citação! Mas tudo isso para nós não basta, nós queremos mais. Por isso vamos aos comentários de Ellen White agora. Só para retomarmos o título de hoje, o custo do discipulado. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele seria morto e ressuscitaria. Anjos estavam presentes para gravar suas palavras na mente e no coração deles. Entretanto, os discípulos aguardavam o livramento da opressão romana e não conseguiam aceitar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças tivesse de sofrer uma morte humilhante. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram da mente deles e, ao chegar o momento da provação, estavam desprevenidos. A morte de Cristo destruiu completamente as esperanças dos discípulos, como se ele nunca os tivesse advertido a respeito do assunto. As profecias anunciam o futuro com a mesma clareza com que Cristo predisse sua própria morte aos discípulos. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para a grande tribulação têm sido apresentados claramente. Há, no entanto, muita gente que não consegue compreender essas importantes verdades, como se elas nunca tivessem sido reveladas. Satanás aproveita cada oportunidade de impedir que as pessoas aprendam mais sobre a salvação, de modo que não estejam preparadas para o tempo de angústia. O Grande Conflito, página 494 e 495. Quando Cristo revelou a Pedro o tempo de prova e sofrimento que estava diante dele, e Pedro replicou: "Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer", conforme relatado em Mateus 16, verso 22, o Salvador ordenou: "Saia da minha frente, Satanás." Veja Mateus 16, 23. Satanás estava falando por intermédio de Pedro, fazendo-o desempenhar a parte do tentador. Pedro não suspeitou da presença dele, mas Cristo pôde perceber a presença do enganador e, em sua repreensão a Pedro, dirigiu-se ao verdadeiro inimigo. A intenção de Satanás era desanimar Jesus, enquanto ele se esforçava para salvar a raça caída, e as palavras de Pedro eram exatamente o que Satanás desejava falar. Eram palavras contrárias ao plano divino, e qualquer coisa dessa natureza constituía uma ofensa a Deus. Foram pronunciadas por instigação de Satanás. Ele esperava que elas desencorajassem e desanimassem a Cristo. Mas Cristo se dirigiu ao autor dessa ideia dizendo: "Saia da minha frente, Satanás." Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, páginas 1220 e 1221.
Aquele que amar a Deus acima de tudo e o próximo como ama a si mesmo, trabalhará com a constante compreensão de que é espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. 1 Coríntios 4, verso 9. Tornando a vontade de Deus sua própria vontade, revelará na própria vida o poder transformador da graça de Cristo. Em todas as circunstâncias da vida, tomará como guia o exemplo de Jesus. Todo fiel e abnegado obreiro de Deus está disposto a gastar e deixar-se gastar por amor aos outros. Cristo diz: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. João 12, 25. Por meio de diligentes e refletidos esforços para ajudar onde o auxílio é necessário, o verdadeiro cristão mostra seu amor para com Deus e seus semelhantes. Pode perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier buscar suas joias para si, tornará a achá-la. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 77. Então, o que aprendemos hoje? Vimos que seguir Jesus exige sacrifício e compromisso, mas a recompensa é a vida eterna. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta nosso vídeo, comente, compartilhe e ative o sininho para notificações. Aguardo você amanhã para continuarmos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.